Atenção para a notícia que acaba de chegar aqui à CNN Brasil. O lateral Wesley, da seleção brasileira, acaba de ser cortado da Copa do Mundo. Sim, se você acompanhou o jogo ontem, Brasil contra Egito, você viu que ele sentiu dores na partida contra o Egito. Brasilzão venceu, porém nós tivemos esse momento de Wesley demonstrando dor, saiu do campo preocupado, chorou bastante depois na beira do campo e o que a gente tem de informações é que ele passou hoje por exames e a análise detectou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador Ederson, da Atalanta, foi convocado já para o lugar de Wesley. Repetindo, então, notícia que acaba de chegar, o lateral Wesley, da seleção brasileira, acaba de ser cortado da Copa do Mundo. Puxa vida, aquele sonho, né, do jogador que agora chega ao fim com essa lesão. Vamos ao vivo, então, com Ludmila Kandal. Ela está com a gente ao vivo dos Estados Unidos. Ludmila, estamos contigo. Oi, Elisa. Boa tarde para você e para todo mundo que segue aqui na programação da CNN Brasil. Isso, Wesley cortado da seleção brasileira, não vai mais compor o grupo do Brasil, comandado por Carlo Ancelotti. A CBF confirmou há pouco o corte do lateral, ele que se machucou ontem na partida contra o Egito, deixou o campo chorando bastante, precisou ser acolhido pelo corpo clínico da CBF. Também ao final do jogo, quando a equipe já estava deixando o estádio, estava mancando muito, fez exames de imagem pela manhã aqui em Nova Jersey e então detectada uma lesão. Eu vou ler agora o comunicado oficial da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da seleção e submetido a um exame de imagem. A ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda, por isso ele coloca a mão ali na virilha e sente bastante dores. A CBF lamenta a lesão. O Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte dessa equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, e aqui a gente já tem a confirmação, diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Ederson, que vai se integrar à seleção brasileira já amanhã, segunda-feira, aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova Jersey. O Ederson, então, vem para substituir o Wesley cortado neste domingo. Só para a gente trazer um pouquinho aqui, Elisa, eu conversava com você mais cedo, no Agora Amanhã. A gente trouxe as possibilidades diretas ali na pré-lista do Ancelotti de quem poderia vir para a lateral, podia ser o PH ou o Vitinho, mas a CBF não descartava a possibilidade de contar com um meio-campista ou um volante. Acabou optando pelo Ederson, ele que jogou no Corinthians, também jogou no Fortaleza, teve boas passagens por ambos os clubes brasileiros, foi para a Europa, foi jogar na Itália, na Atalanta, fez uma excelente temporada e está pertinho de ser contratado pelo Manchester United, inclusive ali para substituir, digamos, ou para fazer um jogo parecido com o que o Casemiro fazia lá no meio-campo. Oi, Thaís, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a CNN Brasil. Semana de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e por aqui uma segunda-feira agitada, viu, Thaís? O treino acabou agora há pouco no CT Columbia Park do New York Red Bulls. Eu tô aqui para trazer as novidades, começando pelo Ederson, né? Ele que chegou aos Estados Unidos na manhã de hoje, veio para o lugar do Wesley, que foi cortado ontem com uma lesão na coxa por conta de uma jogada ali na partida contra o Egito. Então, Ederson já está por aqui nos Estados Unidos e está treinando neste exato momento por aqui. Ele chegou junto do Gabriel Magalhães na hora ali do treino, já está super integrado. E a notícia que a gente tem é de que o Wesley vai retornar para a Itália, vai retornar para Roma para poder seguir o seu tratamento lá na lesão dele, que é de grau 3. Então, necessita aí de um tempo maior de recuperação. Mas a CBF e todo o grupo já disseram que ele vai sempre compor aqui os 26 que buscam esse hexacampeonato. Pode esperar do Ederson, hein, né? O volante que agora chega à seleção. Pois é, Jairo. O fato dele não ter convocado um jogador da posição do Wesley e sim um meio-campista é um indício claro de uma correção de rota, digamos assim. O Ancelotti privilegiou atacantes, levou 5 meio-campistas e a gente tem percebido um medo, um receio dele de que o time fique desequilibrado. Então a tendência para a disputa do Mundial é que ele utilize mais meio-campistas e aí por isso ele escolhe o Ederson.
O Ederson foi revelado pelo Cruzeiro, se destacou também no Corinthians, no Fortaleza. É um jogador de muito vigor físico, um volante, um meio-campista que cobre o campo, né? A gente fala que é o todo-campista. Ele ataca e ele defende. E talvez essa seja a principal característica que chamou a atenção do Ancelotti. A capacidade de ter um jogador ali versátil, que vai defender bem, mas que quando tiver a bola vai ajudar a seleção brasileira a ter um pouco mais de dinamismo nesse setor de meio campo. Aqui a gente faz uma análise tentando pensar com a cabeça do Ancelotti. Afinal de contas, ele sabe muito mais de futebol do que a gente e é ele que está ali trabalhando no dia a dia. Mas te confesso, Elisa, Jairo, quem nos acompanha, que eu acho que talvez fizesse mais sentido levar um meio-campista mais criativo. Talvez um camisa 10 mais clássico. A gente tem a opção do Matheus Pereira, que também estava nessa pré-lista, o próprio Andréas Pereira, né, do Palmeiras, ou talvez levar de fato um lateral direito com capacidade ofensiva para manter o grupo mais ou menos com as características que já tinha. De toda forma, ele opta por um volante que tem ali um jeito de jogar semelhante ao do Paquetá, ao do Danilo Santos, ao do Bruno Guimarães. Então parece que ele quer de fato ter esse tipo de jogador à disposição para manter essa seleção brasileira mais equilibrada, ao atacar, mas também ao defender, né? Para analisar essa reta final da preparação da seleção brasileira contra o Marrocos, no próximo sábado, eu converso agora com o Thiago Reis, que é apresentador da Itatiaia. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. No jogo de sábado, que lições a seleção brasileira pôde tirar daquele amistoso contra o Egito? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos acompanha na CNN. O técnico Carlo Ancelotti fez observações importantes. Teve a baixa do Wesley, né? Hoje tivemos o primeiro treinamento do Ederson aqui em Nova York. A CNN acompanha também a seleção brasileira. Nossa Ludmila trouxe ainda há pouco informações importantes. E claro, né? Todo tipo de acerto agora nessa reta final fundamental. Aguardando ainda pelo Neymar, o que deve acontecer somente no segundo jogo. Mas começar com o pé direito, eu dizia que muito mais da questão anímica até, né, a vitória em si contra o Egito, aumentando o nível de confiança do time, dos jogadores, da comissão técnica e, por que não, também dos torcedores na nossa seleção. Estou confiante, o clima aqui em Nova York entre os jogadores, familiares também, muitos chegando neste início de semana para acompanhar a estreia do Brasil já no próximo sábado contra o Marrocos, o que tende a ser o jogo mais difícil do Brasil nesse início de competição. Não só por ser o primeiro jogo, né? Toda a carga que demanda na partida inicial, mas também por ser o adversário mais forte do grupo. Então, é muito importante começar bem, começar com uma vitória e com um jogo convincente, Márcio. Pois é, mas vamos aprofundar um pouco. Como é que fica a organização do time sem Wesley? Passamos até agora Danilo e Ibanez, ou até Fabinho, como opções para lateral direita. Como é que isso impacta no estilo de jogo da seleção? Muda muito? Muda sim, Márcio. O Wesley tinha um papel quase como um ponta, né? Avançava muito mais do que todas essas outras opções que você citou ainda há pouco. O Wesley dava uma dinâmica ofensiva ao time do Brasil com profundidade, com um jogo mais acelerado, com um jogo de velocidade, o que nenhuma dessas outras opções citadas por você vai permitir ao Brasil. Eu imagino que ele vai ter que fazer, além da mudança de peça natural pelo corte do Wesley, a ausência do lateral direito da seleção brasileira, vai ter que soltar um pouco mais o time também no setor ofensivo com as outras peças que ele tem à disposição. Tem ainda mais alguns treinamentos, Brasil que volta a treinar amanhã pela manhã aqui em Nova York para fazer esse acerto, né? Para ter o time do Brasil pronto para o compromisso do fim de semana. Mas não tenha dúvida que muda sim o perfil, em especial desse lado direito da seleção brasileira. Vejamos o que fará o Ancelotti. Se vai adotar uma formação mais conservadora, tendo o Ibanez por ali quase como um terceiro zagueiro, se o Danilo, que não joga nessa posição há bastante tempo, né? O Danilo no Flamengo vem jogando como zagueiro também, ou se adota uma outra postura. Mas eu imagino que ele vai ter que fazer alterações também do meio para frente, não em peças, mas talvez no comportamento, soltando um pouco mais o time do Brasil para esse primeiro compromisso aqui na Copa do Mundo, Márcio. E sendo o primeiro compromisso, a gente sabe que tem um componente nervosismo na cabeça de cada jogador na estreia de uma Copa do Mundo. É absolutamente natural.
E a gente vem a fazer essa estreia na Copa contra aquele que pode vir a ser o nosso adversário mais difícil nessa fase de grupos, que é o Marrocos. Como é que você nos apresenta esse nosso adversário, Thiago? Eu não tenho dúvida que é sim o melhor time que temos pela frente nesse primeiro momento, né? Na primeira fase, é uma fase de grupos, lembrando, né? Uma Copa maior, podendo classificar até um terceiro colocado, que também tira um pouquinho dessa pressão inicial para o Mundial, mas de toda maneira tem a questão extracampo, que hoje os treinadores dizem muito do anímico, né? Da confiança dos jogadores para o restante do Mundial. Não só vencer, mas fazer um jogo convincente, né, Márcio? Que traga o torcedor junto, que aumente a confiança dos jogadores e também dos torcedores na nossa seleção. Eu não tenho dúvida que é sim o grande teste de fogo do Brasil nesse início de Copa do Mundo, obviamente por ser a primeira partida, mas principalmente por ser um adversário mais cascudo. Praticamente todos os jogadores do Marrocos atuam nas grandes ligas do futebol europeu. Então, a expectativa de um jogo muito duro, acredito num jogo de paciência, como você disse, né? A ansiedade, aquela busca pelo primeiro jogo, então não inventar tanto, uma bola mais curta, tentar trabalhar um pouco mais de posse de bola para mais naturalmente esse gol sair e a vitória vir para a gente no primeiro jogo, Márcio. De 0-0 tá bom. Thiago Reis, apresentador da Itatiaia, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite e bom trabalho aí na Copa. Muito obrigado, Márcio. 0-0 é goleada, viu, Márcio? Pode ter certeza no fim de semana. Mas depois a gente quer mais. Meio só no primeiro jogo, depois a gente quer mais. Obrigado, Thiago. Bom trabalho aí.